A Antártida, o continente gelado, é conhecida por suas vastas extensões de gelo, temperaturas extremamente baixas e isolamento do resto do mundo. Embora pareça ser um deserto congelado, este ambiente inóspito abriga uma vida selvagem, fascinante e adaptada de maneira surpreendente às condições mais extremas da Terra. À primeira vista, a flora da Antártida pode parecer escassa. De fato, não há grandes árvores ou plantas como as que encontramos em outros continentes. A vegetação é composta principalmente por músculos, líquens e algas que crescem nas rochas e sob o gelo. Esses pequenos organismos são fundamentais para sustentar os ecossistemas da região. No entanto, o verdadeiro espetáculo da vida selvagem antártica é encontrado na fauna, que sobrevive e até prospera nesse cenário de gelo e ventos implacáveis. As águas ao redor da Antártida são incrivelmente ricas em vida. O mar gelado, conhecido como Oceano Antártico, é um dos ecossistemas mais produtivos do planeta. Apesar da aparência de desolação, ele abriga uma incrível biodiversidade marinha, muitas das quais estão perfeitamente adaptadas ao frio e à escuridão das águas profundas. Entre os habitantes mais icônicos desse oceano gelado estão as baleias azuis, as maiores criaturas que já existiram na Terra. Estas baleias são gigantescas, mas seu alimento favorito é diminuto, o krill. Os krills, apesar de sua pequena estatura, são encontrados em grandes quantidades nas águas da Antártida, formando uma das maiores biomassas do planeta. Durante o verão antártico, as baleias azuis migram para essa região para se alimentar, acumulando reservas de gordura para os meses de inverno, quando a alimentação se torna mais escassa. Durante esse tempo, elas ficam em águas mais quentes, mas a migração para a Antártida é essencial para sua sobrevivência e para o equilíbrio ecológico. Os baleiões cinzas, além das baleias jubarte já mencionadas, também realizam migrações de longo alcance para as águas antárticas. Elas são menores que as baleias azuis, mas ainda assim possuem uma impressionante habilidade de viajar grandes distâncias. Durante as migrações, essas baleias se alimentam de krill e outros pequenos organismos marinhos, preparando-se para o inverno rigoroso. E não são apenas as baleias que habitam as águas antárticas. Os tubarões, como o tubarão de pontas negras do Oceano Sul, nadam pelas águas geladas, sendo um predador eficaz que ajuda a regular a população de outros animais marinhos. Falando mais sobre a fauna terrestre, o pinguim imperador merece destaque. Ele não é apenas o maior dos pinguins, mas também um dos animais mais adaptados ao clima antártico. Esses pinguins enfrentam temperaturas extremamente baixas, que podem chegar a 60 graus negativos e ventos de até 200 km por hora. O pinguim imperador, no entanto, consegue sobreviver graças a um conjunto de adaptações físicas excepcionais. Sua plumagem é densa e eficaz na retenção de calor, ajudando a proteger sua pele do frio intenso. Além disso, os pinguins imperadores são animais altamente sociais, vivendo em grandes colônias que ajudam a manter o calor durante os meses mais rigorosos. Durante a temporada de reprodução, os machos incubam os ovos enquanto as fêmeas se alimentam, um esforço colaborativo que garante a sobrevivência da espécie. A incubação dos ovos é feita sob as patas dos machos, protegendo-os de temperaturas abaixo de zero. A foca de Weddell, mergulhadora das profundezas. Outra espécie fascinante que habita as águas ao redor da Antártida é a foca de Weddell. Essas focas são notáveis por sua habilidade de mergulhar a grandes profundidades em busca de alimento, alcançando até 700 metros de profundidade. Com uma camada espessa de gordura, elas são capazes de resistir ao frio imenso das águas antárticas. As focas de Weddell alimentam-se principalmente de krill, peixes e outras criaturas marinhas menores. Elas também possuem um comportamento curioso.
Elas escavam buracos no gelo marinho para respirar. Essas aberturas são necessárias porque, embora as focas possam passar longos períodos submersas, elas ainda precisam de acesso à superfície para obter ar. Esses mamíferos marinhos são essenciais para o ecossistema antártico, controlando as populações de krill e outras criaturas marinhas. Sua habilidade de se adaptar ao ambiente gelado é um exemplo claro de como a vida selvagem da Antártida conseguiu prosperar em um dos ambientes mais hostis do planeta. O petrel de bico fino. O viajante do céu gelado. Outro habitante da Antártida que merece atenção é o petrel de bico fino. Esta ave marinha pode ser vista voando sobre os mares gelados da região, adaptando-se ao ambiente austero com um comportamento fascinante. O petrel é uma das aves mais ágeis do mundo, capaz de realizar viagens de milhares de quilômetros sem descansar, utilizando os ventos que sopram sobre o continente gelado. Durante a temporada de reprodução, o petrel constrói seus ninhos em áreas remotas da Antártida, onde outras aves não conseguem alcançar. Eles se alimentam de krill, pequenos peixes e plâncton, utilizando sua habilidade de voo para capturar presas em pleno ar. Apesar de sua incrível capacidade de voar longas distâncias, o petrel de bico fino também precisa enfrentar as condições implacáveis do inverno antártico. Durante esse tempo, as aves ficam em colônias, onde a proteção mútua é essencial para a sobrevivência. Seguindo para outra fascinante criatura da região, o pinguim de Adélia, uma das espécies de pinguins mais características da Antártida. Menor que o pinguim imperador, o pinguim de Adélia é conhecido por sua habilidade de viajar longas distâncias, tanto a pé quanto nadando. Esses pinguins são muito sociais e vivem em grandes colônias, onde as interações sociais são fundamentais para a sua sobrevivência. Eles se alimentam principalmente de peixes, krill e outros pequenos organismos marinhos, mergulhando em águas geladas para caçar sua presa. Durante a temporada de reprodução, os pinguins de Adélia enfrentam desafios imensos. Eles atravessam longas distâncias a pé sobre o gelo para alcançar as áreas de nidificação, muitas vezes percorrendo quilômetros até encontrar o local adequado. O trabalho coletivo das colônias garante que a reprodução seja bem-sucedida, com os machos e fêmeas se revezando na guarda dos ovos e na proteção dos filhotes. Apesar das dificuldades enfrentadas nesse ambiente inóspito, o pinguim de Adélia é um símbolo de resistência e persistência da vida selvagem antártica. O grande tubarão de gavial, o predador oculto das profundezas. Quando pensamos nos predadores da Antártida, talvez os tubarões não venham imediatamente à mente, mas uma espécie de tubarão pouco conhecida. O tubarão de gavião, também chamado de tubarão cinza do sul, habita as águas antárticas, com uma incrível capacidade de adaptação a águas muito frias. Esses tubarões são predadores muito eficientes, capazes de caçar em águas profundas e geladas, onde outras criaturas marinhas raramente conseguem sobreviver. O tubarão de gavião se alimenta de peixes e outros animais marinhos menores, sendo um dos predadores de topo dessa região. A aparência do tubarão de gavião é bastante distinta, com suas grandes nadadeiras e corpo longo e esguio. Este tubarão se destaca pela sua habilidade de nadar silenciosamente pelas águas geladas e caçar suas presas nas profundezas. Embora não seja tão visível quanto as baleias ou os pinguins, ele desempenha um papel crucial no ecossistema antártico, ajudando a manter o equilíbrio entre as espécies marinhas. A Antártida não é apenas um lar de animais fascinantes, mas também de algumas formas de vida vegetal que conseguiram prosperar nas condições extremas. A flora antártica é composta principalmente por líquenes, musgos e algas marinhas, que são surpreendentemente resilientes. O líquen, por exemplo,
é uma das formas mais comuns de vida vegetal na Antártida. Ele consegue sobreviver às duras condições de frio intenso e baixa luz, utilizando as pequenas quantidades de nutrientes que a neve derretida oferece. Os líquenes têm uma aparência inconfundível, com sua coloração que pode variar entre verde, amarelo e vermelho, dependendo das condições ambientais. Mesmo com o gelo cobrindo grande parte da região, esses líquenes conseguem se manter vivos ao longo de todo o ano, aguardando os breves períodos de calor no verão antártico. As algas marinhas, por sua vez, são abundantes nas águas ao redor da Antártida. Elas formam a base da cadeia alimentar para muitos organismos marinhos, como os krill e os peixes. Durante o verão, as algas prosperam, aproveitando a abundância de luz solar para realizar a fotossíntese e alimentar os pequenos organismos que, por sua vez, servem de comida para os animais maiores. Apesar das condições inóspitas, algumas plantas de menor porte também conseguem fazer a Antártida de sua casa, como certos musgos e gramíneas adaptadas para sobreviver a uma temperatura muito abaixo de zero. As gramíneas antárticas, que crescem em áreas mais abrigadas e relativamente mais quentes da Antártida, são capazes de resistir a fortes ventos e congelamento ao longo do inverno. Essas plantas são importantes, pois formam um microecossistema, onde pequenos animais e insetos podem se abrigar e se alimentar. Essas plantas se adaptaram com estratégias únicas, como a capacidade de se regenerar rapidamente quando as condições se tornam mais favoráveis, aproveitando ao máximo os curtos períodos de aquecimento no verão. A incrível jornada da vida antártica. A Antártida, com sua imensidão de gelo e frio extremo, pode parecer um local inóspito à primeira vista, mas a vida ali é surpreendentemente resiliente. Mesmo com as temperaturas extremamente baixas e a escuridão que domina por meses a fio, a fauna e a flora da região encontraram maneiras únicas de se adaptar e prosperar. A seguir, vamos explorar mais a fundo esse fascinante ecossistema, que, apesar de suas condições extremas, abriga algumas das criaturas mais extraordinárias do planeta. As baleias e suas migrações épicas. Um dos maiores espetáculos naturais da Antártida são as baleias. As águas ao redor do continente gelado são ricas em nutrientes e atraem várias espécies de baleias, como a baleia jubarte, a baleia de Finn e a baleia azul, que migram até as águas geladas para se alimentar. Durante o verão antártico, as baleias passam longos períodos se alimentando de krill, pequenos camarões que formam uma grande parte da dieta dessas gigantes do mar. A baleia jubarte, em particular, é conhecida por suas migrações épicas, viajando milhares de quilômetros desde as águas tropicais, onde elas se reproduzem, até as águas ricas da Antártida. Durante esse período de alimentação, as baleias se tornam incrivelmente gordas, acumulando reservas de gordura que irão sustentá-las durante a migração de volta para as águas mais quentes. As baleias também desempenham um papel ecológico vital. Seu comportamento de alimentação em grupo, como a técnica de bolhas, ajuda a concentrar o krill em grandes cardumes, tornando-o mais fácil de capturar. Além disso, seu comportamento social e as complexas canções das jubartes continuam a fascinar cientistas e observadores, tornando-as um dos maiores mistérios da natureza. O krill, o pequeno gigante do mar. Quando falamos de baleias na Antártida, não podemos deixar de mencionar o krill. Esse minúsculo camarão é a base da cadeia alimentar marinha na região e sustenta a vida de uma infinidade de criaturas, desde os pinguins até as baleias. Com uma abundância impressionante, o krill é um dos animais mais numerosos do planeta, com bilhões de indivíduos em cada região. Embora pequenos, os krills têm uma grande importância ecológica, pois são uma das principais fontes de alimento para muitas espécies da Antártida.
Eles se alimentam de fitoplâncton e outras algas microscópicas, que florescem durante os meses mais quentes. O krill também desempenha um papel crucial na transferência de nutrientes através da cadeia alimentar, ao consumir algas e, por sua vez, ser consumido por animais maiores. A vida nas profundezas. O mistério das águas profundas. O Oceano Antártico é um dos mais profundos e misteriosos do planeta. Embora a vida na superfície seja mais visível e bem documentada, as profundezas da Antártida abrigam um ecossistema completamente diferente, cheio de criaturas fantásticas e pouco conhecidas. O peixe-abelha é um exemplo fascinante de como a vida se adapta a essas águas profundas e geladas. Com uma aparência única, o peixe-abelha é capaz de sobreviver em temperaturas abaixo de zero, graças a uma adaptação chamada glicoproteínas, que impedem que seus fluidos corporais congelem. Isso permite que ele habite as regiões mais profundas do Oceano Antártico, onde as condições de vida são extremamente desafiadoras. Outro exemplo intrigante é o octópode de vidro, que vive nas águas frias e escuras da Antártida. Esse polvo é conhecido por seu corpo translúcido, que lhe confere um aspecto fantasmagórico. Os octópodes de vidro são predadores noturnos e caçam outros invertebrados marinhos, adaptando-se perfeitamente às condições extremas das águas profundas. Os impactos das mudanças climáticas na vida antártica. O futuro da vida na Antártida está cada vez mais em risco devido às mudanças climáticas. O aumento das temperaturas globais tem levado ao derretimento das camadas de gelo da Antártida, afetando não apenas o nível do mar, mas também o ecossistema local. O aquecimento das águas ao redor da Antártida tem um impacto direto na vida marinha, já que muitas espécies dependem do gelo marinho para a alimentação e reprodução. O krill, por exemplo, pode ser especialmente vulnerável às mudanças nas temperaturas da água. Se as condições mudarem e o fitoplâncton, que serve como sua principal fonte de alimento, se tornar menos abundante, isso pode afetar toda a cadeia alimentar. Como resultado, muitas das espécies que dependem do krill, como as baleias e os pinguins, podem enfrentar dificuldades para se alimentar e sobreviver. Além disso, o derretimento das geleiras também ameaça a vida terrestre da região. Espécies como os pinguins de Adélia e os pinguins imperadores são diretamente afetadas pelas mudanças nas condições de gelo que impactam sua capacidade de se reproduzir e caçar. A sobrevivência e o futuro da Antártida. Apesar dos desafios que a Antártida enfrenta, a região continua a ser um lugar fascinante e cheio de vida. As criaturas que habitam esse continente gelado têm habilidades únicas para sobreviver em um dos ambientes mais hostis do planeta. No entanto, a luta contra as mudanças climáticas e a proteção dessa região são essenciais para garantir que a vida antártica continue a prosperar. A Antártida pode ser um território de gelo e neve, mas é também um dos últimos grandes bastiões da vida selvagem intacta no planeta. E conforme as mudanças climáticas continuam a afetar o planeta, o futuro da vida na Antártida dependerá de como nós, como sociedade global, lidamos com esses desafios e com o impacto que nossas ações têm no meio ambiente. E aí, o que você achou dessa incrível jornada pelo continente gelado? A Antártida é muito mais do que um deserto de gelo. Ela é um santuário de vida selvagem única e um alerta sobre a importância de proteger nosso planeta. Mas ainda temos um longo caminho pela frente para garantir que essas espécies maravilhosas continuem a prosperar e que as gerações futuras possam apreciar a grandeza da Antártida. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de dar o seu like e, claro, inscrever-se no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo incrível sobre a natureza e as curiosidades do nosso mundo. E, claro, deixe um comentário dizendo qual animal da Antártida você achou mais interessante.